O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele, e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu a seus pés e pediu com insistência: minha filhinha está nas últimas. Vem e põe as mãos sobre ela, para que ela sare e viva. Jesus então o acompanhou. Uma numerosa multidão o seguia e o comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com uma hemorragia. Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos, gastou tudo o que possuía e, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por detrás, no meio da multidão, e tocou na sua roupa. Ela pensava: se eu ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente, e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele, e, voltando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos disseram: estás vendo a multidão que te comprime? E ainda perguntas: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: filha, a tua fé te curou. Vai em paz e fica curada dessa doença. Ele estava ainda falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: tua filha morreu. Por que ainda incomodar o mestre? Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: não tenhas medo, basta ter fé. E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então, ele entrou e disse: por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo. Começaram então a caçoar dele, mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina, e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois, entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse: Talita cum, que quer dizer: menina, levanta-te.
ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos. E todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo, e mandou dar de comer à menina. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Podemos sentar. Meus queridos irmãos e irmãs, nós nos encontramos a rezar esse 13º domingo do tempo comum, que vai ajudar bastante a gente a meditar sobre duas realidades, vida e morte. É interessante a gente trabalhar esta ação, rezar, melhor dizendo, esta ação, porque quando a gente fala de morte, a gente escuta no mundo inteiro uma catequese que não é tão feliz. As pessoas sempre falam, perdi, né? E essa forma de perder traz para a gente uma realidade de abandono, né? É uma ação tão difícil, mas a gente tem que parar um pouquinho e pensar. Você nasceu para perder? Você nasceu para perder? Você nasceu para viver uma vida de felicidade e terminar no nada? Essa é a questão. A gente vai pedir ajuda a uma realidade, a uma estrutura, até mesmo assim, um conhecimento dentro da área da filosofia, para a gente poder rezar um pouquinho isso. É chamado filosofia da linguagem. Para a gente poder entender esses textos. A sabedoria, a segunda carta de São Paulo aos Coríntios, depois também pega ali o Evangelho de Marcos. Todos eles falam de uma ação de vida e morte. Mas ele vai dizer que a vida quem dá é Deus. Né? Opa, então tá bom. Mas a morte quem que dá? Porque se a morte Deus não dá, alguém inaugura a morte para nós. E quem inaugura a morte? O demônio, o mal. Então diz que a realidade da morte é uma dimensão de mal. Por isso que o mal, quando quer vencer aquilo que é bom, destrói, aniquila, dá uma sensação de vazio, de nada, tira tudo. Por isso que a gente quase que grita, né? Perdi. E já repararam que dentro dessas realidades existe o desespero? Porque os frutos da realidade de morte é o desencontro, a tristeza, a desolação, a ira, a inveja, a cobiça. São realidades de morte que a gente vai colocando dentro de uma esfera, né, vamos dizer assim, espiritual e também humana. São realidades. Se pegarmos, por exemplo, né, ali o texto do Evangelho de Marcos, vocês repararam que interessante? Ali conta duas, é quase como duas histórias numa só. Primeiro aparece um homem, né, ali antes desse homem aparecer, Jesus atravessa de novo, né, são parentes, atravessa o mar de novo. Parece que ele gosta de passear de barco, né, porque ele vai para um lado, expulsa um demônio, mata um monte de porco. Né? Então joga o demônio nos porcos, cai. Aí o pessoal fica assustado com ele, ele pega o barco, vai para o outro lado, faz a multiplicação dos pães. Terminou a multiplicação dos pães, pega o barco, vai no meio do caminho, dá um temporal, todo mundo fica com medo, mostra o medo dos apóstolos. Agora ele volta. E voltando, encontra novamente uma comunidade sedenta de Deus. É interessante. O povo sempre está sedento de Deus, só que está aprisionado na sua realidade de morte. E Jesus Cristo agora entra nesta realidade, entra nessa comunidade. E aparece um homem com o nome, não, eu falo que o nome dele era Jairo, não é assim que a gente escutou ali? Jairo. E esse homem não é um homem, a gente vai dizer assim no popular, não é um homem qualquer, ele tem dinheiro, ele é poderoso, ele é chefe de uma guarda. Então, ele tem tudo ao seu alcance, vamos assim dizer. Toda a realidade ao seu alcance. Ele não precisava de Jesus, aos olhos humanos. Ele tem tudo ao seu alcance. Talvez ele era dono de algum grupo de seguro de saúde, né? Então ele tinha tudo ao seu alcance. Estava ali, fácil para ele. Só que ele se deparou com uma realidade, a morte.
A sua filha está agonizando. E quando a pessoa entra numa dimensão de nada, ela se coloca na máxima humilhação. Mas a humilhação de Jairo ali não é uma humilhação pejorativa, não é uma humilhação de desprezo, não. A humilhação de Jairo é reconhecer que, embora tendo tudo, diante de Deus é nada. Tudo que eu tenho diante do Senhor não vale nada. Porque aquilo que eu tenho não transforma o que Deus faz em mim. O que transforma o que Deus faz em mim é Deus, não é o que eu tenho. Jairo com certeza ia no templo. Só que é interessante a gente olhar agora para o nome dele. Jairo. Jairo é a tradução do hebraico. Aqui está escrito em grego esse texto. Então é a tradução do hebraico, Jairo. Mas em grego, né, em hebraico, melhor dizendo, né, a tradução está em grego, Jairo. Hebraico não é Jairo. Hebraico é uma frase. Diz, Deus reavivará. Olha que interessante. Então o nome desse homem é Deus reavivará. Só que sendo Deus reavivará, não tomou consciência de que Deus vai reavivar. Porque ele está preso na sua realidade de morte. Por isso que ele se coloca diante do Senhor. E fala, minha filha está lá. Ele sabia que Jesus era popular. Ele não sabia que ele era Deus, como a gente sabe. Ele sabia que Jesus fazia milagre como um profeta. E ele fala, vai lá, reza. Quantas pessoas também falam para a gente, reza por mim. Reza pela minha família. Reza, né? Reza pelo meu filho. Reza pela minha filha. Não porque você tem mais fé do que o outro. Mas é porque aquela pessoa precisa de uma unidade. A gente vai chamar isso de fio de ouro. Olha que interessante, é o fio de ouro. Ele quis tecer esse fio de ouro com Jesus. Depois a gente vai olhar uma coisa interessante aqui. Jesus olha para ele, vê tudo, vamos começar a caminhar e vamos lá então, vamos ver o que está acontecendo. Né? No meio do caminho aparece uma mulher. Ah, que coisa interessante essa mulher. Ela está com uma doença, hemorragia, um fluxo de sangue tremendo. Vocês repararam que também ela não é qualquer pessoa? Essa mulher gastou tudo o que tinha com médicos, e para tratar da sua enfermidade, e aumentava a dor. Agora pensa comigo, naquela época, quem ia para o médico? Quem tinha dinheiro. É assim até hoje, né? A gente vê a situação, né? A gente olha para a situação do mundo, é difícil. Às vezes a gente fica mais... Geralmente, o que as nossas mães fazem? Um remedinho caseiro. Né? Toma isso aqui, toma isso aqui. Tem gente que adora ver doente, porque pensa que é farmacêutico. Toma esse. Eu tomei e foi bom, então toma. Como se você fosse o exemplo de toda a cura, né? Então pega aquela realidade. Aquela mulher simboliza o poder, mas simboliza também uma outra estrutura. Quantos anos ela estava enferma? 12. 12 não lembra nada para a gente? 12 lembra o quê? As tribos de Israel. 12 lembram os apóstolos do Cordeiro. 12, né, vai lembrar as estrelas que coroam Nossa Senhora. Então 12 significa um número perfeito. Agora, coloca essa perfeição para o mal. 12 para ela significava que ela é Israel, que está há 12 anos enferma. 12 anos vivendo a totalidade da sua podridão, da sua imperfeição. Pensa comigo, uma mulher impura. A sociedade do antigo Israel era muito, muito taxativa. Se a mulher não pudesse ter filho, nem perguntava se era o homem, se podia o homem ter ou não filho. O problema era a mulher, porque era mais visível, né? Então, se ela era chamada de seca. Se ela tinha uma hemorragia, ela era impura. Então, a mulher, nas suas regras, né? Então, quando chegava o seu dia, ela se tornava impura e tinha que viver isolada até o momento de poder ir ao templo fazer o ritual da purificação. A mulher sofria muito naquela época. Né? Se hoje a gente fala que a mulher sofre, naquela época sofria mais ainda. E essa mulher representa toda essa realidade doente de Israel, que é voltada somente às suas realidades de morte temporais. Só que ela precisa de uma coisa, ela precisa de vida. Esse Israel quer viver. Por isso que ela vai e ela quer tocar Jesus.
E ela acredita que se ela tocar, ela vai ser curada. Na vida também, a gente precisa aprender a tocar o Senhor. Ir ao encontro, vencer os limites da nossa existência, aquilo que nos impede. Quantas vezes isso acontece com a gente, realidade de morte? Quantas pessoas chegam para a gente e falam assim, nossa, você vai de novo para a igreja? Você vai rezar de novo? Nossa, parece que não está dando certo, né? Porque você reza, não estou vendo a graça acontecer, né? O que está acontecendo? Você fala, poxa, a gente ia sair, você vai para a igreja? É triste, né? Esse é o mundo. Esse é o sentido de morte, que vem para a gente dizendo assim, olha, não vale a pena rezar. Né? Porque se rezasse, enchesse barriga, todo mundo estava sem problema, né? Não é assim que a pessoa fala? Olha que interessante. Só que essa mulher, como eu e você, ela teve coragem. Enfrentou os desafios da sua realidade enferma, enfrentou também a realidade social e tocou em Jesus. Agora veja a maravilha de tudo isso, meus irmãos. Quando ela toca em Jesus, quem sente o toque? Porque ela toca no manto, ela não toca no corpo. Quem sente? Jesus. Isso para dizer de uma unidade, né? O mistério da unidade. Ela faz comunhão com Jesus. Então aqui encontra-se um mistério já de cruz. Mesmo não estando na cruz, é um mistério da cruz, que nós chamamos de kenosis, aonde Deus se esvazia da sua realidade para preencher a nossa realidade vazia. Então Deus preenche a nossa existência, há uma comunhão. Por isso que Jesus Cristo fala, quem me tocou? É interessante, porque se ela tocasse Jesus, Jesus ficaria impuro, e ela toca Jesus, ela está impura. E é interessante que Jesus fala, quem me tocou? E os apóstolos representam a comunidade morta, né? Aqui a morna, né? Nessa situação também. Quanta gente está apertando a gente para cá e tal. Olha a aglomeração aqui, Jesus. Né? Ninguém deu distanciamento, aglomeração aqui, Jesus. Ainda você pergunta quem me tocou? Né? Alguém me tocou, quer dizer, alguém fez comunhão comigo. Quando a gente toca o Senhor, Ele faz comunhão. A gente faz essa comunhão de mistério. É uma coisa só. Isso para dizer que ela não se tornou algo separado de Jesus. Tanto que quando ela se enche de temor, o medo, o espanto, e vai e fala a verdade, se fosse você, se ela tivesse tocado em você, o que você responderia para ela? Ela foi em busca de auxílio, de vida. Se ela fosse a você, qual seria a tua resposta? Fiquei meditando sobre isso, né? Às vezes talvez eu falaria assim, ô sua pecadora, você tocou em mim, agora eu também estou sujo, né? Agora é você e eu, agora estamos todo mundo podre, acabou a festa, né? Não, o que Jesus fala para ela? Filha, a tua fé te curou, levanta, vai em paz. Quando ele fala filha, ele está dizendo que ela faz parte dele. É rico esse mistério, ela faz parte dele. Essa é a ação. Mas a história continua. O primeiro milagre acontece. Então Israel é salvo. Só que precisa celebrar. Jesus chama Pedro, Tiago e João. Quem que estava na história mesmo? Jairo. E Jesus. Lembra? 5. 5 no número bíblico significa também a festa das semanas. Então nós temos que celebrar. A caminhada de cura é uma celebração. Jesus nos coloca a caminho, por isso que você vem rezar. Por isso que você consagra o seu domingo a Deus. Não é somente cumprir um preceito, é consagrar, é me fazer um com Jesus. É a necessidade de tocar no manto. Quando eles estão chegando, o homem fala, olha, ela morreu. Não vai incomodar o homem. Quando as pessoas também falam para a gente, morreu, entra o desespero. Jesus fala, ela está dormindo. Porque ele usa aqui um verbo hebraico que significa tanto para dormição como para morte. Eles riem de Jesus. O que Jesus faz com a população? Bota fora. Mas Jesus não é acolhedor? Por que ele manda embora?
Não era melhor ele colocar todo mundo junto para ver o milagre acontecer, e ele sair assim, levantando a mãozinha dele para o alto, todo feliz da vida, contando, viu, eu salvei, eu curei? Não, vai embora. O que ele mandou embora? A morte, as realidades de morte. Então o que ele pede para mim e para você? Que a gente também possa olhar para o nosso interior e ver quais são as realidades de morte que estão aqui dentro, que me impede de tocar em Jesus, que me impede de crer em Jesus. Bota fora, tira, deixa de lado. Essa realidade não te faz feliz. Isso é importante. Agora veja a frase que Jesus fala para Jairo: não tenha medo, basta ter fé. Olha que coisa importante. Basta ter fé. Basta acreditar. Você acredita? Se você acredita, a morte não tem lugar na tua vida. Porque Ele venceu a morte por nós. E Ele toca nessa menina. Ela levanta. Um sinal bonito, porque quantos anos ela tem? 12. Repararam que interessante? A mulher, 12 anos de enfermidade, ela 12 anos de vida. 12 para o contexto de Israel significa que a menina já era adulta. Já era uma mulher para casar. Porque casava cedo naquela época em Jerusalém. Com 12 anos era prometida em casamento. Olha que interessante o fato, né? Mas isso quer dizer que Jesus, quem está ali do lado? Jairo. Então Deus deu vida nova àquele novo Israel que estava morto. Já estava morto. Lembra alguma coisa para a gente? Batismo. Porque no batismo nós trazemos as nossas crianças, nós chegamos e celebramos um mistério que vai sepultar a morte do pecado original, da realidade as realidades de morte, e vai fazer renascer vida nova aquele que era uma criatura de Deus e passa a ser, como é que a gente chama no batismo? Né? A criança depois de batizada? Filho. Filho de Deus pelo batismo. Olha a grandiosidade do mistério. Então quer dizer que ele está falando do batismo, mas está dizendo que essa menina levantou e o que eles deram para ela? O alimento. Então levanta e come, porque teu caminho agora é longo. Eucaristia. Olha quanta coisa importante a gente aprende, né? Então Deus nos ensina que eu tenho que deixar de lado as realidades de morte e assumir a vida. Se eu ficar preso na morte, quantas pessoas ficam presas na morte? E na hora da morte física, que é uma realidade, um fato na existência do homem, nós nos desesperamos. Sentir saudade é uma coisa, se desesperar é outra. Eu vou tanto em velório, que às vezes eu escuto as pessoas falarem: ai, me leva, não me deixa aqui. Mas se o Senhor chegasse naquela hora e falar para a pessoa: então tá bom, vai, deita junto ali. Vamos embora, vai, você quer ir? Vamos junto. Já economiza o pacote. Vamos embora. A pessoa é capaz de falar: não, Senhor, estava só no êxtase do desespero. Já passou, né? Quantas pessoas falam assim: por que não me levou? Levou ele. O Senhor fala assim: porque era muito mais importante ele do que você. Por isso que você fica. É porque você precisa crescer mais. Se você tivesse perfeito, você já ia, né? Eu aprendi sempre assim. Nossos irmãos, quando vão aos céus, né, uma fruta só sai do pé quando ela está madura. Se você tirar ela verde, talvez ela não amadureça tanto quanto. Se tirar ela no ponto, você vai comer uma fruta gostosa. Se você tirar ela fora do tempo, ela vai ficar azeda. Se você tirar depois do tempo, ela está estragada. Deus é tão bom que não espera que a gente se estrague, mas nos dá a certeza da vida. Por isso digo para vocês, o Senhor aqui nos mostra uma realidade de vida. A vida que vence a morte. Por isso que no início eu falava: vale a pena então nascer para acreditar que vamos morrer, vamos findar? Não. A gente nasce para continuar vivo. Passamos a etapa da morte física, mas alcançamos a plenitude de uma vida que é eterna, porque já somos eternos pelo batismo. Olha que grandiosidade que Deus nos dá. Então a morte não tem lugar para nós. A gente pode ter saudades de quem ama, de quem se ama, mas nunca dizer uma dimensão de perda, de finitude, de não existência.
O mundo está doente, gente. O mundo está doente. Não vamos ser mais uma doença dentro desse mundo doente, mas que a gente possa ser aquilo que o próprio texto nos ensinou. Primeiro, caminho, luz, batismo, Eucaristia, vida em abundância. Que Deus te dê a graça de viver bem, né? Que Deus te dê a graça de poder celebrar esse mistério nessa certeza de amor. Porque a maior doença que existe no mundo é qual? Eu fiz uma pergunta, até você em casa deve estar se questionando, né? Qual que é a maior doença do mundo? Será que é o câncer? Será que é a Covid-19? É a falta de amor. Essa é a pior doença do mundo. E ainda não inventaram uma vacina, porque a vacina já tem. É que as pessoas não querem tomar. Porque tem medo de tomar a vacina e começar a amar. Porque está tão acostumada ao desamor, ao desencontro. A maior doença da humanidade é a falta de amor. Então que a gente possa hoje celebrar e dizer assim, Senhor, verdade, foi por amor que aquela mulher conseguiu tocar nas tuas vestes e foi salva. Foi por amor que o Senhor segurou aquela menina e disse, Talita cum, e ela levantou e trouxe amor para aquela casa que estava desolada. É por amor, Senhor, que o Senhor me chamou a essa Eucaristia e me deu a graça de celebrá-la. É por amor. Eu lembro até um texto, mandei agora há pouco, à tarde, para o Padre Diogo, lá na Itália, um texto que é um texto sobre nós sacerdotes, e falava no final, quando alguém perguntava assim, como é que você entende esse Jesus em meio? Essa unidade que você fala. Ele falou assim, o padre responde, psicólogo, responde assim, eu entendo a partir do momento em que eu me dou em Eucaristia, ele se dá em comunhão, somos uma única realidade e não se separa, então logo eu sou Eucaristia. Olha que ação importante. Você também pode fazer essa unidade com Cristo, basta você querer tocar e acreditar, ter fé, que é o que a frasezinha colocava ali, tenha fé, e a fé muda a humanidade, porque a fé é um combustível forte dessa grande realidade saudável chamada amor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Cheios de amor, vamos agora professar no nome de nosso Deus. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai poderoso, de onde há de vir e julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Só me veio algo aqui na cabeça, rapidinho. Talvez você ainda está com dúvida sobre essa dinâmica de vida e morte. A gente não reza, a gente fala que a gente vive. Quando vem a morte, a gente se desespera. Ninguém reza, ninguém fala assim, hoje eu vou rezar para a finada Maria, né? Vou pedir a finada Maria que interceda por mim, finada Rita de Cássia, né? Não vou pedir para o finado Jesus, que morreu na cruz, para rezar por mim. Você pede para Maria, para Rita, para Jesus, em Eucaristia. Morreram, viveram a realidade física da morte, mas estão vivos, e nós não rezamos pela morte. Mas interessante também, Maria e São João são os únicos que rezamos a festa do nascimento e a festa da sua dormição, a festa da sua morte. Os outros santos, todos a festa da morte. Mas quando rezamos a morte de Maria, nós rezamos também o seu nascimento para o eterno, a sua assunção aos céus. Olha que maravilha, isso para dizer, a morte não tem lugar na nossa história. Amém.